É o jacaré poió, é o jacaré poió, é o jacaré poió. Alô, gente amiga do Lar Fabiano de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa na Web TV Clubinho do Jacaré Poió e você. Olá, equipes, estamos aqui para o programa número 3. No programa de hoje nós temos um vídeo bem bacana para vocês, com a Fernanda Heinz Figueiredo, que vai falar sobre o tema Escuta Pedagógica Sensível. Temos uma parte bastante grande, dedicada especialmente a atender às colocações que vocês fizeram, através dos questionamentos que nos apresentaram durante essas 2 semanas que antecederam o programa. Bem, vamos começar pela novidade então, por essas novidades, né, que nós disparamos ao longo dessas últimas 2 semanas, as mudanças que o nosso personagem querido Jacaré Poió sofreu. Né? E isso é só um início, foi o Jacaré que sofreu uma mudança no visual dele, e também temos as marcas do Jacaré, né, numa parceria entre a RLI, o Projeto Pedagógico Jacaré Poió e a comunicação institucional. Pois é, a primeira mudança é o logo do projeto, é a marca do projeto pedagógico. Nós fizemos questão de reforçar essa imagem, porque o trabalho, o compromisso a ser desenvolvido nas unidades com o clubinho, ele é sim uma proposta pedagógica, ele é inovador, ele tem consequências bastante sérias. Nós temos expectativas muito grandes. Hoje que é o dia do pedagogo, aliás, nossos parabéns aos pedagogos do Lar Fabiano de Cristo, nós sabemos a importância que é a condução que nós damos ao saber e ao conhecimento dessas crianças. Então o projeto pedagógico ganhou uma nova roupagem, o Jacaré reforçando, mas também trazendo nas letras do Poió marcas da cultura indígena, porque ele é um mix, né, de homem, de índio com jacaré. Então quisemos reforçar isso para valorizar a parte cultural do jacaré. Além do jacaré, do projeto pedagógico, é o novo logo, tem o logo do clubinho, porque o clubinho é onde as ações são desenvolvidas, mas ele é mais do que isso. Até chegar à ação no clubinho, tem todo o projeto pedagógico por trás. Também segue a mesma linha de raciocínio, ressaltando o fator indígena, a marca indígena, que é o que nós vamos aproveitar e explorar mais nesse momento. E o detalhe das cores, né? Nós conseguimos nessa parceria, chegar a um entendimento em termos das cores institucionais, né, sem perder essa identidade, essa ludicidade que o projeto traz, né, o Jacaré Poió traz. Lembrando que o Jacaré Poió, o clubinho, é o campo experimental de todas as proposições teórico-metodológicas que a gente vem construindo, né, dividindo com vocês ao longo desses anos. Mas tem mais, né, Cristina? E finalmente temos o próprio Jacaré Poió, que ganhou força e o seu ar pajé, né? Aquele grande contador de histórias, de sabedoria, um ser da tribo, né? Também explorando as cores institucionais das suas amarras, o índio, caracterizado especialmente pelo colar mágico dele e pela pintura, é um índio de características brasileiras, especialmente, né? Então a nossa intenção é valorizar a cultura nacional. E eu gostaria que me empreste o jacaré, a primeira versão do jacaré antigo, ele vestia uma cartola, uma cartola, não, como é o nome? Uma casaca, casaca, uma casaca. Aristocrático, não tinha... Ele era mais... Não tinha a ver com o quê? Mais friorento, né?
ele tinha uma gravata borboleta. Isso já foi perdida há bastante tempo. Esse chapéuzinho dele também. Então, nós esperamos agora, com esse novo visual do jacaré, trazer uma modernidade. São 10 anos, né? Então vamos contar de trás para frente. E vamos, aos poucos, colocando o primeiro jacaré na nossa memória, deixá-lo na nossa memória, mas vamos fazer a transição para o novo jacaré. Nós temos certeza que as crianças vão gostar bastante. Nós já temos recebido algumas informações de vocês, né? Aprovando as mudanças, a gente fica bastante contente. E inclusive o Luiz Henrique dos Anjos, lá de Tucumã, no Pará, na unidade Gotardo Portela, para quem eu mando um abraço especial, Luiz, fez uma proposição, né? Porque nós sabemos que muitos de vocês na unidade são novos e talvez não conheçam propriamente a história, o percurso do Jacarepoió e a lenda, né, Cristina? Mostra aqui, ó. Nós temos um livro, o primeiro livro foi editado em 2003, o primeiro livro que nós editamos, né, aqui na sede. E ele traz a lenda, são 2 histórias, a lenda do Jacarepoió e também o surgimento da Giselda. E aqui dá conta, vocês certamente têm esse livro na unidade, aqui dá conta de narrar o que foi o jacaré, né, como é que ele surgiu, né, e situa o jacaré no tempo e no espaço. Então, na verdade, é um ser mítico, ele é uma criação genuína do Lar Fabiano de Cristo, ele é registrado, nós temos todos os direitos sobre esse personagem e ele vem mesmo ocupar espaços, né, nesse imaginário. E tem um caráter simbólico aí na existência do personagem, que ele traz uma porção, como Cristina falou, ele é meio gente e meio bicho, né? É muito de nós, trazemos uma humanidade, mas uma animalidade que é o que nos dá forma, que nos dá corpo para existir, para nos tornar presentes nesse mundo. Então, essa transição do animal, daquilo que é mais denso, mais material, para algo mais espiritual, no sentido de nos transformar, nos humanizar, é isso que o Jacarepoió representa. E ele faz isso como? Na relação, através dos contos, das narrativas, né, da semeadura no bem que ele faz, né, do engajamento político que ele traz, educacional, porque ele é um ser que mexe com a questão do meio ambiente. Então, todas as nossas proposições giram em torno disso, né, desse ser mítico que já ganhou o coração de todos nós, não é verdade? Eu acho também importante colocar que esse resgate histórico, né, dessa história, desse livro, do primeiro livro, talvez as unidades mais recentes não tenham o exemplar. Nós não temos uma edição prevista para acontecer ainda. E esse livro não é um livro para ir para todas as crianças. Ele é para estar na unidade, para a equipe da unidade estudar e explorar da melhor maneira possível. Unidades que, por um acaso, não tenham, nós temos ainda alguns poucos e bem poucos exemplares e nós podemos enviar a vocês. Tá certo? Sinalizem. Muito bem. Então vamos lá? Isso aí. Bom, nós vamos passar agora então para uma segunda parte desse nosso encontro, que na verdade, né, a gente estava conversando aqui antes de entrarmos no ar, né, Cristina, que a gente está construindo, né? Vai chegar um momento que certamente nós vamos ter o programa dividido em etapas muito bem demarcadas. Mais ou menos nós já temos um momento que tem a ver com alguma novidade, algum tema específico que faz parte de algumas solicitações que nós recebemos, e a voz da unidade, né? Nós temos reafirmado isso nos programas. Esse programa, na verdade, ele depende muito da participação de vocês ao longo dos intervalos entre uma apresentação e a outra no mês seguinte, né? E nós temos uma necessidade premente, que é de afirmar bases teóricas, base metodológica, né? Sanar dúvidas o quanto possível, aquilo que a gente entende que é de âmbito mais geral. E isso depende muito de vocês, da participação de vocês. Desde a última proposição, que foi um questionário, né, solicitando uma série de informações de vocês, nós efetivamente recebemos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comunicados, né, que no universo de unidades do lar, convenhamos, é bastante pouco, não é? A gente não quer que ninguém se sinta obrigado a nada, mas a gente depende
efetivamente, né, as casas que participam mais, mostrando mesmo as suas dúvidas, as suas inquietações, elas têm chance de ser orientadas. Todo mundo que nos remete e-mail, nós procuramos, na medida do possível, fazer uma devolutiva, né, com determinadas nuances, particularizando, diante daquilo que nós vamos sentindo no e-mail que vocês remetem, né, eu posso dar uma orientação, algo que é específico só para você, só para a sua unidade, e outras coisas que são de âmbito mais geral. Então não percam essa oportunidade para nós caminharmos juntos, né? Então eu vou destacar alguns elementos aqui e vamos deixar a parte do vídeo mais para o final, tá bem? O vídeo dura 15 minutos e vocês já nós falamos a respeito dele. Então vamos aproveitar que nós já entramos por aqui, tá? Nós fizemos o seguinte: a unidade José, que tem sempre uma participação muito efetiva, muito dinâmica, muito objetiva, né? Nós queremos saudar a Norma, a Débora e todos vocês da unidade José, né? Porque tem sido uma parceria bastante constante. E a unidade José realiza coisas bem legais e compartilha com a gente. E eu quero destacar o seguinte: todo mundo sabe, né? Não é de hoje, que, se não me engano, desde 2012, a unidade José desenvolve um projeto bem bacana, que eles chamaram Cidade de Irupé. Né? E essa cidade, ou seja, esse projeto, eles organizaram mesmo uma série se organizaram como uma cidade, que eles chamavam inicialmente de cidade laboratório, e dentro dessa cidade eles têm uma organização com vereadores, com prefeito, é bem bacana. E aí surgiu a questão, se no clubinho nisso tudo, né? E conversando com a Norma, né, a gente trocando e-mail, a gente vê que o clubinho está se integrando de uma forma muito bacana, que inclusive o presidente do clubinho do Jacarepoió, lá na cidade de Irupé, né, ele é o representante lá na secretaria, né, se não me engano é assim que eles chamam, de meio ambiente. Então olha que legal. Que é importante, finalizando esse papo com base na unidade José, é a gente destacar tudo que a gente faz, isso requer algum tipo de ética. Ética no âmbito geral, mas ética em sentido específico. Qual é a ética da informação? Que eu pergunto, né? Faz a gente pensar. Qual é a ética da convivência? Porque nós trabalhamos em grupo. Qual é a ética da comunicação? Qual é a ética da arte? Porque eu penso tecnologia vinculada à arte, né? E a ética do encontro, que é uma das bases do processo da escuta pedagógica, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Bem, seguindo ainda aqui em José, aí sim a Norma vem falando, ela ressalta que a unidade já se sente muito familiarizada com os dispositivos pedagógicos propostos, porque eles têm lá a prática da metodologia da Escola da Ponte, que tem norteado a cidade de Irupé. Norma, eu gostei muito de ouvir isso, porque nos aproxima muito, né? As nossas proposições e o que você já vem desenvolvendo na unidade.
Ah, sim, aí a norma que fala da Secretaria do Meio Ambiente, o presidente do clubinho está na secretaria, destaca também a importância do visual do jacaré, isso chamou a atenção e disse que o jacaré está lindo, a gente fica bem satisfeito, né? E aqui fala também da importância do diálogo estreito entre os dois projetos. Norma, né, a gente super endossa essa sua colocação, porque realmente a gente só vai crescer junto, dialogando. Né? E por fim aqui, a norma solicita que nós pudéssemos enfatizar, né, e compartilhar com todos vocês informações acerca do papel do educador, textos que pudessem, ou vídeos, enfim, gerar, promover, aguçar uma reflexão em torno do papel do educador e novas estratégias, né, que todos nós devemos buscar, e vocês na unidade, para aprimorar essa prática pedagógica, e o quanto a gente puder fazer, nós vamos fazer assim, tá bom? Eu acho importante complementar, a Casa de José possui esse trabalho, né, já há bastante tempo da cidade de Irupé, que é uma cidade laboratório. A cidade laboratório é um projeto pedagógico, é uma proposta de trabalho bastante consistente e que foi sendo construída, inspirada, né, a um projeto que Norma conheceu, foi visitar e implantou na casa. Ela está ganhando corpo e forma mais agora, né, mas ela já estava acontecendo. Então, eu falo isso porque unidades que não desenvolvem esse trabalho, né, numa cidade laboratório, elas não estão limitadas e impedidas de desenvolver o clubinho na expectativa que nós criamos. Então, o clubinho pode ser o ponto de partida para irradiar para a casa inteira. Né? Então, nós já estamos selecionando uma bibliografia para quem quiser conhecer mais o projeto, mas especialmente em relação ao clubinho do Jacarepoió, foi muito favorável o programa pedagógico da unidade. Isso é importante. Exatamente. Porque nós não temos o propósito de fazer com que todas as unidades sejam iguais. A gente tem que ter um corpo, uma base. Né? A gente vai dizer, clubinho é isso aqui. Agora, nós falamos, José tem uma característica muito própria. Então, conseguiram fazer esse diálogo, estão conseguindo fazer esse diálogo entre o clubinho e a cidade de Irupé. Nós citamos já no outro encontro a unidade Timóteo, que trabalha a partir da ideia do clubinho, eles vêm construindo um outro percurso. Então, a gente quer que cada unidade tenha, né, a gente acredita que esse é o caminho, a sua unidade, a sua identidade, melhor dizendo. A gente não quer algo que seja idêntico para todo mundo, mas a gente tem que ter um eixo, senão nós vamos ter o quê? Né? Vai deixar de ser clubinho. Bom, Odin Araújo, em Bahia, na Paraíba. A Morgana também nos mandou comunicado. Tudo bom, Morgana? A Morgana é orientadora pedagógica lá em Odin Araújo. E ela mandou esse questionário, né, as respostas, e ela diz assim, ela diz que a proposta é viável e que vem auxiliar ao grupo deles lá a desenvolver os trabalhos, né, as atividades, e aprimorar a experiência. Que bom. Diz também que as pessoas se sentem motivadas e que é muito bom saber que eles podem contar, trocar experiências com a nossa equipe aqui na sede e que nós os ajudamos a pensar algumas questões e a utilizar uma metodologia e estratégias variadas. Que bom, nós ficamos muito satisfeitos porque esse é o nosso papel. A gente tem que, nós fizemos uma proposição e nosso papel é acompanhar vocês de perto. Né? E para isso a gente também espera que vocês nos solicitem. Morgana ainda fala da questão de que no grupo nem todo mundo ainda se apropriou muito bem, e isso é perfeitamente compreensível. Eu acho até que seria de estranhar que todos se apropriassem num mesmo momento. Porque nós temos, na verdade, muitas vezes uma tendência a negar o novo. E essa negação não é muitas vezes por uma resistência explícita. Às vezes é por uma suposta adesão à ideia, mas as coisas não mudam, porque a gente tem uma tendência a reduzir a experiência àquilo que nós já fazemos. É como se a gente diluísse
o que tem num conjunto de práticas, e no final das contas elas não se torna palpável, e a gente segue numa zona de conforto, numa suposta segurança daquilo que já é conhecido. Eu não falo isso em tom de crítica, não, porque eu me vejo nisso também. É difícil, mas nós precisamos, por isso, daquilo que a Norma já disse anteriormente: dialogar, se perguntar, se questionar. Sem isso, sem gente perguntar que projeto de sociedade eu quero, que projeto de sociedade nós estamos buscando fomentar no Lar Fabiano, a gente nunca vai ter prática transformadora, só em nome. Então a gente tem que se perguntar: o que nós fazemos, isso atende? É isso mesmo? Quem nos ajuda a pensar tal ou qual questão? Se o grupo não pensar isso, fica difícil mesmo, seja o clubinho, clube de mídia ou qualquer outra proposta. E, bom, então, Morgana, muito obrigado pela participação. Nós temos agora a Sueli Martins, lá do Polo Cidade Cristã, em Sapé, na Paraíba. Sueli, um abraço para você, para todos os amigos do Polo Cidade Cristã. E a Sueli começa também trazendo um retorno muito favorável. Ela disse que a proposta é excelente, é criativa. Obrigado, Sueli, que bom que você se sentiu, vocês aí estão se sentindo sensibilizados, tocados, né? Porque, na verdade, nós só demos uma conformação mais objetiva ao que já é feito há 10 anos. Tá? A proposta do clubinho, ela já é essa há 10 anos, só que a gente deu um pouco mais de objetividade na arrumação, né, do texto. E ela destaca também o que nós propusemos, que não adianta ficar só no âmbito do educador social, né, e do orientador técnico pedagógico essa discussão. Né? E a gente insisto nisso, a experiência ela vai se desenvolver e potencializar com a participação do assistente social, do supervisor, né, dos voluntários, da família, enfim, e das crianças, porque a proposta ela é para as crianças, com as crianças, a partir das crianças. Então tem um âmbito de discussão que é da gente adulto, mas isso tem que irradiar, tem que envolver os demais atores, né? E aí ela destaca aqui algumas inquietações, né, Sueli? A questão de uma certa deficiência em adaptar as ideias, né, devido à carência de acesso aos sites. Olha, eu acho justa a sua colocação, mas penso que cada um de vocês, né, deve lançar mão dessa reflexão do debate. Isso é o principal. Acesso à internet faz falta? Faz. Tá? Mas a gente tem livros. A gente tem outras pessoas que podem nos ajudar, e eu insisto, né, que essa discussão precisa acontecer com regularidade. Eles mandaram fotos aqui que não tem como mostrar no momento, mas eu destaco, né, como estratégia, Sueli, inicialmente tentando atender às suas colocações, busquem parcerias com a universidade. Tá? Insisto nisso, gente. Busquem parcerias com a universidade. Estagiários, pessoas que possam fazer uma palestra, né, trocar alguém que possa apoiar, né, palestras, orientações. Nós aqui na sede não temos propriamente, ela fala da questão de temas, né, estratégia para trabalhar com a questão da sexualidade, que a gente sabe que é um problema, ou uma questão, melhor dizendo, geral. Ainda mais quando a garotada, né, vai chegando à adolescência. Nós não temos aqui na sede propriamente um psicólogo, um corpo de psicólogos, e nas unidades que possam ajudar reflexões mais abalizadas, né, acerca disso. E muito menos pessoas especializadas em sexualidade. Então a gente sugere, busquem, além dos vídeos no YouTube, desse percurso que nós fazemos naturalmente, né, mas busquem pessoas que possam falar desses temas para vocês. O que não quer dizer que nós não vamos tentar ajudar, tá bom? Passamos agora para a unidade Joana Dark. Alô, pessoal aí de Curitiba, no Paraná. Como é que está o tempo aí? Deve estar um friozinho danado lá, né? Essa época do ano, vai chegando no meio do ano, esfria, né? Então, a Ana Paula Seco nos mandou um e-mail também. Ela é educadora social. E a Rosângela é a supervisora, não é isso? Um abraço para a Rosângela, que está se recuperando de uma cirurgia. Ana Paula, muito obrigado pela sua comunicação. E Ana Paula está assumindo agora, apesar dela já ser funcionária um pouco mais de um ano no Lar Fabiano, agora é que ela está mais diretamente ligada ao clubinho
e fala um pouco de uma certa inquietação, né? Fala de um novo jeito de trabalhar com as crianças. Eu não diria que é um novo jeito, não, tá? É o jeito de sempre, mas talvez seja novo para você que está agora mais mergulhando nesse universo do clubinho. Então, seja bem-vinda, conta com a gente e que a gente espera poder ser bastante útil aí para você, tá bom? Não fica sozinha não, pede ajuda. E finalizando aqui, nós temos lá da casa de Eugênia, alô pessoal de Eugênia, em Salvador, na Bahia, né, uma cidade querida, uma unidade querida, que a gente já teve a oportunidade de ir lá pelo menos 2 vezes. A Daniela comunicou conosco, ela é supervisora na unidade, e ela fez uma série de colocações bem legais, né? Então ela diz o seguinte, Daniela, muito legal, ela diz que há dias eles se vieram reunindo-se, né, para discutir a execução do projeto Jacarepoió e do Clube de Mídia. Né? É esse o caminho mesmo. Né? Fala de uma dificuldade inicial, né, que é a falta de pessoal, e a gente sabe que muitas unidades, né, tiveram uma baixa significativa. E não deve ser fácil. Né? Confesso que eu não consigo ajuizar a dimensão, mas eu tento imaginar, nós tentamos, mas isso não é motivo para a gente desanimar. Né? Eu sei que nós somos, no Lar Fabiano, pessoas de resistência. Né? E aí tem uma questão que me veio, que eu queria compartilhar com vocês. Diante da realidade atual, né, da diminuição de pessoal, considerando as diferentes proposições, né, dos projetos aqui da sede e dos projetos realizados aí na unidade, né, será que a maneira como se realizavam as coisas antes, elas são consistentes, elas devem perdurar, ou nós devemos achar novas maneiras, nova forma de organização e de desenvolvimento? Digo isso especialmente pensando no clubinho, porque essa proposta do clubinho, ela descentraliza, ela tende a reafirmar a necessidade da gente descentralizar as ações. A criança, né, como foco, né, decidindo, discutindo, o adulto como mediador, a parceria com a família, a parceria com a comunidade. E isso, como o José Pacheco, nós já citamos em outro encontro, quando começou a proposta lá na Escola da Ponte, em 1976, era ele e 2 professoras, no universo de vários outros professores que não pensavam como eles. E eles não sabiam exatamente para onde eles iam, eles sabiam que eles não queriam, e um pouco do que eles queriam, e eles foram experimentando e arriscando. Né? Obviamente com uma boa dose de bom senso e se apoiando em quem? Uns nos outros, né? E naqueles estudiosos que os ajudavam a pensar as angústias, as inquietações, os sonhos e as aspirações deles. Esse é o caminho, Daniela, você está indo muito bem aí com o pessoal. Então ela disse que já houve uma contratação por conta de um projeto Transformar, acompanhamento, fortalecimento de vínculos familiares. Eles conseguiram uma parceria lá e vão poder contratar mais algumas pessoas, isso é muito legal. E ela traz outro aspecto aqui. Falando especificamente, diz a Daniela, do projeto Jacarepoió, a proposta é das melhores e vem sendo discutida entre a equipe do setor social, a equipe do educacional e a supervisão, com o objetivo de obter a eficácia na execução de resultados e das ações. É isso aí. Sem discussão, a gente não vai muito longe. Ela destaca ainda alguns pontos na organização das ideias. Ela coloca aqui cinco pontos, né? E eu destaco aqui logo de início o levantamento das demandas, de que forma o projeto Jacarepoió pode tornar-se base de intervenção das demandas apresentadas pelos co-participantes. Eu já destaco isso aqui de ponto. Vocês se fazem perguntas, e quando a gente se faz perguntas, né, a gente gera movimento. A nossa linguagem, o nosso cérebro, ele tem que entrar em movimento, ele tem que ser ativado, e as perguntas, elas nos ajudam nessa ativação. Né? E aí falam que já decidiram aqui, dentro dos eixos, a questão da pluralidade cultural, e um outro aspecto, sensibilizar e mobilizar os co-participantes para o entendimento do projeto Jacarepoió, para que as crianças entendam que o projeto é delas e não para elas. E a partir dos conhecimentos prévios será definido o tema a ser trabalhado, e isso eles já deram início. É isso aí, Daniela. Depois falando da questão da avaliação, né, da execução e da organização dos desenvolvimentos
atividades a partir do saber prévio. Bom, finalizando aqui, ela diz: a nossa dificuldade está em sensibilizar toda a equipe quanto à importância do projeto na casa. É justo, é compreensível, né? Então a gente tem que pensar que estratégias fazer isso, né? Porque não é convencer por convencer, a gente vai convencer pelas práticas, pela mediação, pela troca, pela sensibilização, né? Então, conta com a gente, Daniela, nosso papel é esse. Esse encontro de hoje contribui nesse sentido, né? E aí ela faz um pedido. Gostaríamos que no próximo programa fosse abordado ou reforçado a importância do trabalho em conjunto para o sucesso do projeto, e que falassem também a respeito dos 4 pilares da educação para o bom desenvolvimento das atividades propostas. Tá? E, por fim, solicita que nós avaliemos a possibilidade de viabilizar um treinamento para a equipe, tanto para o projeto Jacarepoió quanto para o Clube de Mídia. Bom, esse encontro já faz parte disso, tá? E como eu falei, reforço, é necessário que vocês, né, interajam mais com a gente, por e-mail, telefonema, enfim, dos recursos possíveis. Debatam, discutam, levantem as dúvidas, né? Tragam também as soluções que vocês estão encontrando, dividam com a gente, porque às vezes o que uma casa, uma unidade, o percurso que ela desenvolve pode ser muito útil para outra. E outras vezes não, é alguma coisa muito do âmbito particular. Mas o outro saber que deu certo ou que não deu certo naquela unidade, você, opa, por ali eu não vou, eu já vi que não vai funcionar, ou por aqui eu vou. Isso implica que vocês podem e devem, nós sempre falamos isso, né, Cristina? Trocar entre vocês e compartilhar conosco, tá bom? Vamos pensar nisso, vamos ver como é que a gente se ajuda. Ângelo, só complementando, essa questão da Daniela, né, essa sugestão dela de treinamentos. Como você colocou, a partir das questões de cada unidade, nós vamos elaborar material e consideramos, sim, esses encontros nossos como já parte da formação e treinamento. Nosso papel inicialmente é mexer com a cabeça de vocês, é inquietar vocês, é fazer com que cada um de vocês reveja como estava sendo o clubinho, o que é útil, o que vale a pena manter, o que pode ser mudado e transformado, o que não tinha sido ainda compreendido e agora tem a oportunidade. Nesse momento de crise, né, econômica, mundial, global, Brasil, blá, Fabiano, nós temos uma rara e grande oportunidade de treinar a partir da Web TV. Mas nós estamos ainda resistindo um pouco a dar uma coisa mais específica, além desse despertar em vocês a inquietação, para que não vire o oposto do que nós desejamos. Se a gente chegar aqui e falar como eu vou trabalhar o lixo, como eu vou trabalhar a sexualidade, como eu vou trabalhar a questão dos caramujos que tem lá em Belém e que não tem um predador natural, como eu vou trabalhar tudo isso, nós vamos estar criando fórmulas para vocês. E a gente está... E criar fórmulas é uma coisa meio fácil, né? É um pacotinho, serviu aqui, eu vi ali, eu vou e aplico. Nós estamos no momento de revolver todo o saber que nós temos, toda a nossa experiência, toda a nossa inquietação, todo o nosso propósito para um mundo melhor, para que aí sim começarmos a fazer um grande troca-troca de experiências que poderão ou não ser adotadas por determinada casa. Então, aguardem um pouquinho, contenham a ansiedade pelo pronto, porque isso tudo é uma construção. Esse é o desafio. Vamos lá, Ângelo. Isso aí. E a gente sabe que vocês, de modo geral, já têm muitas das respostas, né, do caminho. Às vezes falta a gente validar aquilo que a gente já faz mais, né? E trazer outras cores, outras nuances, para poder assim, vamos aprimorar essa experiência. A gente quer olhar, né, Cristina, e cada unidade, reafirmo isso, como um corpo muito próprio. Nós, no Lar Fabiano, formamos um corpo geral, né, de um agrupamento de pessoas com determinada proposição geral. Mas cada unidade tem peculiaridades que precisam ser evidenciadas, né, com as suas mazelas, com as suas virtudes, e a gente vai buscando o mais coerentemente possível minimizar as nossas dificuldades, né, e potencializar
aquilo que é maneiro, que a gente tem. Isso, gente, a gente vai ter que se dar as mãos. Para isso tem os valores do Lar Fabiano, tem os valores da unidade, que a gente já vem provocando vocês quanto a isso. Para isso a gente tem que criar uma escuta sensível, para o que a gente pensa, para o que o outro pensa, essa ideia de alteridade, eu e o outro. Porque a gente está vivendo uma fase muito conturbada. E educação é um campo em que muita gente mete a colher, mas nem todo mundo é suficientemente capacitado para isso. E a gente tem que sair um pouco do lugar comum, daquilo que todo mundo faz, e usar dos nossos recursos pessoais e técnicos para refletir acerca do que nós fazemos. Não é porque todo mundo faz que necessariamente é bom. Isso exige da gente uma postura investigativa, científica, no melhor sentido do termo, que a gente valoriza o saber comunitário, o saber da cultura, mas a gente não pode deixar de olhar para aquilo que estudiosos, pesquisadores fazem. Esse é o diferencial do trabalho. É isso que dá, não só autenticidade, mas autoridade para nós no Lar Fabiano de Cristo. E ninguém sabe tudo. Então a gente tem que compartilhar esses saberes. Por falar nisso, buscando aprender mais e conhecer, nós encontramos no YouTube um vídeo de apresentação de um TED, que é uma proposta que é realizada no mundo inteiro. Tem um nome em inglês que eu não vou saber repetir aqui, mas a sigla é TED. E nós encontramos um vídeo de uma brasileira chamada Fernanda Heinz Figueiredo. E a Fernanda, ela é uma apaixonada pela natureza, ela resolveu mudar de vida e de país, e passou alguns anos lá na Espanha, onde ela cursou intervenção ambiental para a pessoa, a sociedade e a educação, além de comunicação ambiental. E a Fernanda é mãe, e com a sua grande sensibilidade, ela fez um curta, ela trabalha com curtas-metragens, e ela fez um curta bem bacana, que eu vou compartilhar com vocês ainda hoje, juntamente com esse texto, com uma série de perguntas. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir, não o curta da Fernanda, mas a apresentação da Fernanda. E depois eu vou compartilhar o link com vocês na internet a respeito desse curta que ela produziu, tá certo? Então, vamos lá, Carla, pode botar aí no ponto. Dura 15 minutinhos e depois do vídeo a gente vai fazer um breve comentário e encerrar o programa, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Vocês vão assistir aqui trechos do meu documentário, Sementes do Nosso Quintal, que surgiu do meu desejo de aprender com as crianças, aprender com a infância. Eu comecei a documentar o trabalho da minha primeira escola, a Escola Tearte, em São Paulo, e a escola onde minhas filhas estão. Com esse desejo de aprender mais sobre a nossa essência, sobre o que é importante para nós. A criança revela isso, ela tem essa conexão com a essência dela. Desde pequena, ela nos mostra os seus desejos, os seus anseios, a sua vontade de descobrir o mundo, de se conectar com o divino. E nesse meu caminho de olhar para a infância, de descobertas, eu acabei tendo a maravilha, a oportunidade de ser mãe e exercitar esse olhar e essa escuta para a criança no meu dia a dia. Então, frases como, mamãe, vamos ali subir naquela árvore? Mãe, por que a gente não pode ir a pé? Mãe, eu vou ali brincar com aquele menino, posso atravessar por aqui? Mamãe, eu quero ir naquela pracinha onde tem brinquedos. Comecei a perceber, acho que muitos de vocês que têm contato com crianças devem ouvir frases parecidas, né? Mas eu comecei a pensar um pouco sobre elas e refletir o que essas falas, esses gestos das crianças querem dizer.
A criança não tem essas barreiras, não encontra essas barreiras, esses limites que nós encontramos e impomos nas nossas cidades. A criança ela tem o desejo de se apropriar do espaço e da natureza dentro delas. Elas nascem com isso. É através dessa investigação da natureza que elas vão se apropriar do mundo. Elas vão entender o mundo, vão se conectar com o mundo e com o sentido da vida. Então, essa escuta da criança é algo que pode nos ensinar muito a pensar a nossa cidade. Eu acredito muito que se a gente transformar a nossa cidade num grande quintal, que é o espaço da infância por excelência, a nossa cidade vai ficar uma cidade muito mais saudável, vai melhorar muito para todos nós. E foi essa proposta que eu trago hoje aqui para vocês, da gente fazer essa escuta, olhar para a criança, para trazer essa perspectiva delas para as nossas cidades. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é a gente se abaixar, parar de olhar a criança nessa perspectiva adulta de quem acha que conhece tudo e que tem muito a ensinar. Inverter essa perspectiva, né? E passar a olhar para a criança como alguém, um ser completo, que já é, que não vai ser algo no futuro, ele já é, e que ele tem muito a dizer sobre ele, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Então, o simples ato de se colocar do lado da criança nos dá uma outra dimensão, né? Outro ponto que, nessa outra dimensão, eu acho que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, com simplicidade, que a infância nos traz. A criança não precisa de muita coisa, a criança só precisa de tempo, de espaço, e de alguém que esteja do lado dela, fazendo junto essas descobertas. Essa perspectiva de simplicidade nos dá uma outra relação com a cidade, né? Se a gente pensar que esses desejos todos nos levam a querer caminhar pela cidade, andar pelas calçadas, descobrir os parques, descobrir espaços de silêncio, de contemplação. O silêncio e a contemplação, como a gente viu hoje de manhã, são coisas essenciais para a infância. Esses silêncios, eles possibilitam com que a criança, e nós adultos precisamos fazer esses exercícios de entrar para dentro da gente, de nos conectar com os nossos corações. A criança faz isso muito rápido, muito fácil. Isso está dentro dela. Então, essa simplicidade é uma coisa que a gente pode trazer no nosso dia a dia, indo fazer um piquenique, conhecendo aquela praça que está próxima. Mesmo, às vezes, um simples vasinho dentro das nossas casas já é uma alegria para as crianças, né? Elas terem contato com a terra, com o orgânico. Essa organicidade da infância é uma coisa que faz bem para a saúde. Hoje já há estudos que mostram o quanto a natureza é fundamental para a saúde do ser humano. E a criança, ela mostra isso muito fácil. Outro ponto que foi muito interessante na minha descoberta de documentação dessa escola, e que está bem mostrada nesse documentário, Sementes do Nosso Quintal, que eu, inclusive, lancei no Festival de Cinema Ambiental de Goiás, o FICA, que foi uma alegria para mim, porque ele reconheceu um trabalho de educação ambiental que é feito nessa escola, que sempre foi feito, há 40 anos é feito, sem ter esse nome, né, porque na época a gente não falava em educação ambiental, não falava em sustentabilidade, e levou para o festival, e foi uma oportunidade muito, muito rica de estar lá. Depois ele foi, no ano passado, reconhecido pelo público da Mostra Internacional de Cinema, e isso me mostrou o quê? Que realmente a gente tem um interesse pela infância, né? Eu já sabia disso, e agora, com esse filme, eu vejo o quanto que a gente realmente tem a aprender com a infância. Mas outro ponto que eu ia mencionar, e que foi um ponto que me revelou muita coisa nesse aprendizado dessa documentação,
foi a vivência da nossa cultura popular. Essa escola, ela traz para dentro do dia a dia da escola todo o nosso ciclo de festas populares. Esse ciclo, ele estabelece um ritmo que está conectado também à nossa natureza, à nossa história de vida. E conhecer isso e se apropriar desse ritmo, dos nossos rituais, é algo que encanta as crianças. Fazer com que as crianças participem desse preparo das festas, se apropriem das músicas, façam as fantasias, cantem, celebrem a vida através desses rituais. Isso fortalece a nossa identidade. E é algo muito importante para o brasileiro trabalhar essa riqueza, essa diversidade cultural da nossa cultura popular. Isso nos dá um sentimento de pertencimento a esse lugar. E esse sentimento de pertencimento que nasce com a criação da nossa identidade, ele nos ajuda a querer cuidar do nosso espaço. Se eu não me identificar com o meu espaço, eu não vou querer cuidar dele, eu não vou querer participar dele. Então, esse é um ponto que eu me encantei em observar, o quanto é significativo para as crianças participarem, para nós todos, participar de uma roda, em grupo. Isso nos conecta com as pessoas. E hoje, e sempre houve, né, e continuam existindo, é só a gente querer encontrar, festas populares nas ruas. Por exemplo, em São Paulo, existe o ciclo do Bumba Meu Boi, do Maranhão, acontece há 25 anos no Butantã. E as crianças participam, é uma forma de você conhecer o seu vizinho, de você fazer junto, né? E isso transforma o bairro, isso cria laços na comunidade, isso diminui violência, isso faz com que as pessoas queiram cuidar dos seus bairros. Agora, isso tudo, toda essa vivência da criança, da natureza, da nossa cultura popular, ela é feita através da brincadeira. E a brincadeira, o lúdico, hoje existem inúmeros programas, inclusive de graduação, de pós-graduação, para trazer o lúdico para o nosso dia a dia. O lúdico, nós nascemos, acho que o primeiro brinquedo da criança é o peito da mãe, né? Quando a gente amamenta, a gente vê a criança brincando com o seio da mãe, com o bico, e depois ela vai brincar com tudo que ela puder tocar, ter contato. O lúdico faz parte do ser humano. Então, a brincadeira é a linguagem, a expressão da essência da criança. E é uma alegria, né? Nós adultos, quando nos damos a oportunidade de brincar, de pular corda, de pular amarelinha, de jogar um jogo com a criança, a relação se transforma ali, né? É através da brincadeira que a criança vai resolver alguma diferença, resolver conflitos, conhecer pessoas diferentes, ter contato com diferentes idades. E isso traz uma outra relação muito mais humana. E deve acontecer também nas cidades, não só dentro de casa, não só dentro da escola, de outros espaços de aprendizagem. A gente pode e deve ocupar os espaços da nossa cidade com a brincadeira. Hoje há alguns movimentos, um deles, inclusive, que nasceu em 1990, lá em Barcelona, o movimento de cidades educadoras, há movimentos de escolas-bairro, inclusive uma cartilha publicada pelo MEC de como você transformar a sua escola numa escola-bairro. E todos esses movimentos, eles trabalham justamente os valores essenciais da humanidade. Eles querem trazer o humano para todas as relações, né? O Franz falou
do TED como esse espaço do humano, da gente pensar o humano e trazer mais humanidade para as nossas cidades. E eu acredito que a infância, ela justamente tem essa possibilidade de nos reconectar com os nossos valores mais essenciais e mais humanos. Então, eu acho que esses movimentos todos que estão acontecendo no mundo e no Brasil devem ser apropriados por nós. Tanto de cidades educadoras, nós temos um representante incrível que faz um trabalho, o Tião Rocha, lá em Minas Gerais, de transformar a sua comunidade numa cidade educadora. Há outros exemplos pelo Brasil todo, já há mais de 12 municípios pelo Brasil que são cidades educadoras, que têm movimentos de escolas-bairro, de Agenda 21 escolar, e hoje a gente tem todas as ferramentas para nos conectar com esses movimentos. Agora, uma outra descoberta que eu fiz e que eu acho importante quando a gente se propõe a estar junto com a criança é o exemplo. A criança, ela não funciona pela informação. Não adianta a gente achar que a gente vai educar as crianças passando a situação do lixo, por exemplo, informações de números, né? Justamente esse trabalho de música que é feito, que o Chico trouxe aqui, esse exemplo que nós assistimos, ele mostra que a criança, para ela precisa se conectar através do lúdico, da brincadeira, da música. Então, o exemplo é algo fundamental para a gente dar. Eu sempre ouvi, quando eu era pequena, que eu era a esperança em um futuro melhor, que eu seria a esperança. E eu continuo ouvindo isso, que as crianças são a esperança de um futuro melhor. Mas esse futuro ele só vai ser construído agora, por nós. Nós, adultos, precisamos dar esse exemplo para as crianças de que é possível que a gente se conecte com o humano. Então, eu faço aqui um convite para todos nós, para a gente voltar e um passinho para trás, para as nossas raízes, e para nós nos reconectarmos com a nossa essência e voltarmos para a rua com uma vontade e com um olhar de criança, de um olhar de descoberta, de pensar em outras possibilidades, em possibilidades que nos reconectem todos como seres humanos. Acho que é isso. Bem, pessoal, espero que vocês tenham apreciado o vídeo da Fernanda, né, anunciando o curta que ela preparou, chamado Sementes do Nosso Quintal. Eu vou mandar o link para vocês já, assim que terminar o programa, tá bem? E acompanhando um texto, um preâmbulo que eu faço, seguido com uma série de perguntas, são 16, mas não é para ser respondida em questionário, essas perguntas são perguntas guia, para que vocês debatam, né, a partir do vídeo, né, do documentário que ela preparou. Eu espero que vocês tenham apreciado e que a gente possa se encontrar em breve. Cristina, suas palavras finais. Agradecer o prestígio, a presença, parabenizar as pedagogas e pedagogos do Lar Fabiano de Cristo e lembrando que nós precisamos uma lista de presença de quem assistiu ao programa. Essa listagem não tem um formulário específico, pode vir por e-mail para nós, tá bom? Até o próximo, aguardamos as impressões de todos. Até lá. Tchau, pessoal. É o jacaré boiô, é o jacaré boiô, é o jacaré boiô.